Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Então, a gente está iniciando a nossa quinta aula hoje, né? Seria a nossa última aula do primeiro bloco, disciplinas daí de vocês, do terceiro ano. E no segundo semestre a gente vai estar retornando, nossas aulas para a gente poder finalizar a disciplina. E a gente conversou, a gente teve a oportunidade durante essas 5 aulas de apresentar para vocês o que é o empreendedorismo, o que é o intraempreendedorismo, o que é o plano de negócio. Falamos para vocês da importância do planejamento. Nós fizemos um apurado daquilo que vocês devem levar em consideração ao iniciar o negócio. Hoje, nós vamos estar dando continuidade, nós vamos estar falando sobre a questão da avaliação de oportunidades, porque existe uma infinidade de negócios, existe uma infinidade de coisas que vocês podem investir, mas nem todas valem a pena. Às vezes você vai precisar avaliar uma oportunidade. Será que, por exemplo, eu trabalho com camisas personalizadas, mas aí apareceu uma oportunidade para eu trabalhar, de repente, com arranjos de flores. Poxa, será que vale a pena? Eu já trabalho com uma coisa, será que vale a pena eu trocar de segmento para investir em outra? Ontem mesmo eu estava falando com um amigo meu e ele disse assim: Márcio, eu estava lendo uma entrevista do Ike Batista, que já foi um dos homens mais ricos do mundo, e ele afirmou que o grande erro da vida dele foi ter trocado de segmento, porque ele já trabalhava com mineração de pedras preciosas, tudo mais, e aí ele decidiu trabalhar com petróleo. Foi nesse momento que ele acabou se enrolando um pouco, e aí acabou tendo todos aqueles problemas financeiros que ele teve, acabou sendo preso, enfim, aconteceram uma série de coisas. E aí ele talvez não tenha avaliado a oportunidade da maneira clara, da maneira mais concisa, e acabou tendo todos esses problemas. Vou colocar aqui a apresentação para vocês, para que a gente possa iniciar. Lembrando que já a aula é gravada, né? Vocês já sabem disso, né? Porque a gente está tendo essa aula, na verdade, no sábado, né? Isso está sendo por conta de uma reposição de aula que nós estamos fazendo com vocês. Então, vamos lá, vamos dar início. Qual é a primeira coisa que nós devemos fazer antes de montar um negócio? A gente precisa ter uma ideia. Opa, uma ideia, professor? Como assim? Assim, um exemplo. Os inventores da Uber foram 2, e de certo dia eles estavam lá numa rua em Paris, de madrugada. E lá em Paris, antigamente, era algo muito comum. Se você saía na noite, e aí quando você saía lá da balada, não havia táxi nas ruas, de forma alguma. Então você tinha que se programar de carro, ou mesmo acertar com um taxista previamente. E aí esses 2 estavam saindo lá da balada lá em Paris, e eles pensaram assim: poxa, não tem nenhum táxi na rua essa hora? O que eu vou fazer? Como é que nós vamos para casa? E aí um teve uma ideia. E se de repente eu apertasse um botão e saísse um carro, um táxi na hora para me atender? Foi daí que veio a ideia do Uber. Ele teve esse insight, ele teve esse pensamento na hora de criar um aplicativo onde o motorista se conectaria com o cliente através de um aplicativo, através de um celular. Apertava um botão, o carro iria aparecer. Mas antes deles iniciarem esse negócio, a Uber, eles precisaram validar essa ideia. Como foi que eles validaram a ideia? Conversando com pessoas, conversando com especialistas, trocando ideias. Eles foram em busca de informações para verificarem se havia a viabilidade na abertura desse negócio, na implantação desse serviço do Uber. Para que eles pudessem ter toda esse pensamento, essa ideia,
eles tiveram que estimular um negócio chamado criatividade. E afinal, o que é a criatividade? É a capacidade que um ser vivo tem de inventar novas situações e novas utilidades. Então, nós, seres vivos, nós temos essa habilidade, essa capacidade de inventar novas coisas, de inventar novas situações, e nós estamos sempre buscando essa melhoria contínua da nossa qualidade de vida. Além do homem, outras espécies também são criativas. Aí na apostila de vocês vão ver um exemplo de uma pesquisa que foi realizada na UFPA, aonde colocou-se um macaco em uma determinada célula e logo ao lado dele foram colocadas algumas frutas. O que o macaco fazia? Pegava as frutas, né? Estavam perto dele, então vamos pegar as frutas. E aí eles fizeram um experimento para ver se o macaco ele era criativo. Eles colocaram as frutas a uma distância um pouco maior, mas além de colocar as frutas a uma distância maior, eles colocaram uma espécie de vara de pescar, aonde o macaco tinha que pegar a varinha para poder pegar as frutas. O que vocês acham que aconteceu? Ele usou a varinha de pescar e continuou pegando as frutas. Ou seja, ele usou a sua criatividade. Então, a criatividade ela é algo inerente ao ser vivo, não é só nosso. Não é apenas dos seres humanos, mas sim do ser vivo. Se você quer ser uma pessoa criativa, não se contente com uma única ideia. Busque novas formas de fazer aquilo que todo mundo já faz. Como eu disse a vocês, o exemplo lá do Uber. Outro exemplo, o exemplo do Netflix. Qual é o exemplo do Netflix? Um dos inventores do Netflix, ele, certo dia, ele foi devolver uns filmes na locadora lá nos Estados Unidos. E aí, o que aconteceu? Ele tinha esquecido o prazo, ele foi levar uma semana depois. Foi cobrado dele $150 de multa por ele ter esquecido. Aí ele falou, poxa, mas $150 eu compro 3 DVDs desse. 3. Não, é política da casa, tal. E aí, resumo, ele pagou. Mas ele teve uma ideia. Por que não montar uma locadora onde eu pago uma mensalidade, eu assisto aquilo que eu quero, a hora que eu quero, sem ter que me preocupar em devolver o filme, sem ter que me preocupar em pagar multa. Daí surgiu o Netflix. Então ele não se contentou com aquela ideia de locadoras físicas, onde ele ia lá, alugava, e ele criou o streaming da Netflix. Será que vocês estão em uma zona de conforto? Falar aí do filme do Steve Jobs. O Steve Jobs, ele é o inventor, o fundador, um dos fundadores da Apple. Aqueles telefones bonitos, aqueles caras mesmo. E, assim, eu assisti a um filme documentário que é relacionado à vida dele. E é uma coisa que ele sempre buscou. Nunca estar na zona de conforto. Ele sempre se autoestimulava a buscar a criatividade, a incentivar as pessoas, às vezes até de uma maneira um pouco áspera, às vezes até um pouco rigorosa demais. Mas ele nunca se situava na zona de conforto. O que é a zona de conforto, professor? É quando a gente está satisfeito com aquilo que nós temos. Quando nós não buscamos mais o novo. Quando nós não corremos atrás de melhorias para a nossa vida. Essa é a zona de conforto. E o que me levou a concluir, quando eu assisti o filme do Steve Jobs, é que ele nunca estava na zona de conforto. Ele sempre queria mais. Ele sempre buscava mais. A curiosidade ela é uma fonte de novas ideias. Você é curioso? Continue sendo. Porque os insights, ou seja, os pensamentos, eles surgem do conhecimentos prévios, daí a importância do estudo. Então você tem que ser uma pessoa curiosa. Mas para você ter ideias, você precisa de uma base. Por isso que vocês estão aqui, por isso que vocês estão estudando. Então vocês precisam de uma base de conhecimentos para que vocês possam ter novas ideias. Apresentar as suas ideias para alguém
que pense diferente de você, ser eclético, procurar fazer coisas diferentes. A ideia é o seguinte, sabe aquela pessoa que sempre discorda de ti? Ela é a melhor pessoa para você apresentar suas ideias, porque ela vai pontuar aonde você está errando. Então você vai apresentar as ideias para aquele seu tio ou aquela sua tia. Tio, olha, eu estou com uma ideia de fazer isso, 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 aquilo. Ele vai dizer, olha, não é bem assim. Ou ela vai dizer, não é dessa forma. E aí vocês vão moldando a ideia para que ela possa ser melhorada. O que é ser eclético? Ser eclético é você gostar de tudo um pouco. O professor gosta só de rock. E o samba? O professor gosta só de techno. E o melody? Você tem que gostar de tudo um pouco, você tem que ser uma pessoa eclética. Professor, todo dia eu pego o mesmo caminho lá do centro da cidade e está lá em casa. Faz um caminho diferente, faz uma trajetória diferente, faz uma rota diferente. De repente, se você for por um outro bairro, você vai perceber uma oportunidade lá num outro bairro, uma oportunidade boa de ganhar dinheiro, que você não tinha porque você sempre andou só por uma rota, só por um caminho. E a inovação? O que é a inovação? A inovação é um processo de estimular a criatividade para gerar valor para produtos e serviços. Inovação e criatividade são termos parecidos, mas não são a mesma coisa. A inovação é o estímulo da criatividade. É você estimular a criatividade. É você querer melhorar algum produto, é você querer melhorar algum serviço. De acordo com Matos, Stoffel e Teixeira, 2010, a inovação é a introdução de novos produtos ou serviços com sucesso ou mudança de características de um produto já existente. Ou seja, a inovação é trazer coisas novas, é melhorar os produtos, é melhorar os serviços, é o processo lá de estímulo da criatividade. Como transformar ideias em oportunidades? Se alguém reclama muito de algo, essa pode ser uma oportunidade. Observe as deficiências dos produtos que já existem e serviços e descubra uma forma de saná-las. Poxa, todo mundo reclama. Professor, todo mundo reclama ali do atendimento lá de um determinado restaurante, de uma determinada pizzaria, daqui de Breves. Poxa, se eles atendessem melhor, com aquela mesma qualidade, pode ser uma oportunidade. Ou professor, a gente tem um serviço aqui que a gente precisa implantar aqui em Breves, um serviço de aplicativo para carros, porque é meio difícil a gente conseguir, às vezes, um táxi aqui, é difícil demais. É uma oportunidade. Procura verificar na sua cidade, procura verificar em Breves, qual é um problema que aflige todo mundo? Como que a gente pode solucionar? Eu vou dar um exemplo aqui, lá no hospital, lá na UPA, não há um gerenciamento da entrada dos pacientes, é um pouco bagunçado. E eu tenho certeza que as pessoas não gostam disso. E se vocês criassem um aplicativo para gerenciar esse atendimento das pessoas lá dentro da UPA, pode ser uma solução. Oferece para a prefeitura. E aí verifica a prefeitura, a gente tem um aplicativo tal, a gente gostaria de oferecer para a prefeitura, para a gente implantar lá na UPA. É uma oportunidade, surgiu oportunidade, nós temos que tentar vender nossos produtos e serviços. Cuidado, uma melhoria simples é facilmente copiada pela concorrência. Às vezes você até tem uma boa ideia, mas é uma ideia tão simples que qualquer um pode copiar. E aí você vai enfrentar uma concorrência desleal. Então você tem que criar essa nova ideia, mas você tem que fazer de uma maneira muito bem feita, para que as pessoas possam até tentar te copiar, mas elas não vão chegar até o mesmo nível de perfeição. Verifique as tendências de mercado. Hoje o e-commerce é o que há. Mas será que todos os comerciantes estão se adaptando a isso? Essa é até uma ideia que eu falei para os meus alunos da outra turma, montar de repente uma empresa de marketing digital para
oferecer para os comerciantes daí de Breves um serviço para divulgação dos produtos e serviços deles. Às vezes o cliente, o comerciante aí, ele não tem Facebook da loja, não tem Instagram, não tem nada. De repente oferecer um serviço desse para vocês criarem para eles, pode ser uma tendência. Derivação da ocupação atual é quando o empregado passa a ser patrão. É uma oportunidade também. Às vezes você trabalha lá numa oficina, uma oficina de grades, por exemplo. E aí tu percebe que o teu patrão atrasa muito as entregas, ele às vezes atrasa demais, cobra um valor muito exagerado. E aí tu trabalhou lá por 2 anos para ele. Guardou um dinheiro, e aí tu percebe, eu acho que essa é a hora de montar a minha oficina. Aí você vai comprar o seu equipamento, e aí você vai fazer uma derivação da ocupação atual, ou seja, você vai passar de empregado a dono. Buscar novas oportunidades com a criação de aplicativos, como, por exemplo, do Uber e do Netflix, que nós já falamos. E como nós podemos validar as nossas ideias? É preciso calcularmos os riscos envolvidos nesse processo. Nós podemos conversar com especialistas, como o exemplo Sebrae, que temos aí no Marajó, com futuros clientes, e a gente tem que tentar vender o nosso produto antes mesmo dele existir. Teve uma boa ideia? Então começa a tentar vender a tua ideia, para ver se a tua ideia é boa mesmo. Nós veremos mais à frente como que nós podemos validar essa ideia no plano de negócio, que é uma conversa que nós vamos ter mais à frente. Então, senhores, essa foi a nossa quinta aula. Eu estou postando essa aula hoje, na verdade, essa aula está sendo gravada, e estou postando material também no grupo de vocês. Nós iremos retornar no segundo semestre, de acordo com o calendário de vocês, para a gente dar continuidade, para que nós possamos dar continuidade à nossa disciplina do empreendedorismo. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês precisarem de orientação relacionado à disciplina, relacionado à carreira de vocês, senhores, porque eu sou administrador, já trabalhei em uma série de empresas, e eu sempre converso com vocês. Não pensem vocês que a gente está aqui para orientar somente na disciplina do empreendedorismo, mas a gente está aqui para orientar vocês também na carreira de vocês, na vida de vocês, porque é a nossa função também, é orientar vocês a buscarem uma qualidade de vida melhor, a serem profissionais, seres humanos melhores, tá? A gente agradece aí a participação de todos. A gente não teve uma participação 100%, mas tivemos aí 70%, e isso aí já é um grande resultado. A gente agradece, e estou postando essa aula agora no YouTube para vocês, e estou postando o link para vocês. Muito obrigado e bom dia para vocês.